Nesse ano, estamos comemorando 4 anos de escritório. E aí a gente resolveu começar o ano compartilhando um pouquinho de como funciona o nosso trabalho. A gente vive no mundo da conectividade e compartilhamento de informações, então a gente resolveu já nesse novo ano compartilhar com vocês detalhes sobre os serviços que a gente oferece aqui no escritório. A gente vai contar também qual que é o preço do nosso projeto de arquitetura. Lembrando que cada escritório, cada profissional tem um custo fixo, um custo variável. Não necessariamente o que é o ideal pra gente é o ideal pra você. E também um outro detalhe é que aqui no escritório a gente gera o preço do projeto em função das horas que a gente vai trabalhar nele, né? Na previsão dessas horas. E a gente sabe que tem muita gente no mercado que não trabalha da mesma forma, trabalha cobrando por metro quadrado. De repente até é um tema legal, né, para um próximo vídeo a gente explicar um pouco dessa diferença, por que a gente faz dessa forma aqui. Uma coisa importante para falar é que o nosso preço é em 2020. Você cliente do futuro que vai chegar aqui em 2030, esse preço é só hoje. Feliz 2020! Gente, aproveita e já segue a gente no canal. Curte esse vídeo, ativa aquele sininho para você receber uma notificação quando a gente subir um vídeo novo e manda esse vídeo para seus amigos que sejam arquitetos, estudantes de arquitetura, parceiro, porque esse assunto é super interessante para todo mundo. E não é todo mundo que conta não, viu? Não mesmo. O nosso principal serviço e o foco do nosso escritório é desenvolver projetos de arquitetura. Esse é o serviço indicado para quem quer reformar ou construir. E ele é um processo de construção de ideias. A gente gosta de falar que a gente constrói um projeto de arquitetura junto com o cliente. A gente não faz o projeto, ele não é nosso. No projeto de arquitetura, a gente apresenta várias informações. Entre elas, a representação digital de soluções técnicas para cada necessidade, os desenhos técnicos que vão ser necessários para a execução dessa obra, e também o manual de utilização e manutenção dos materiais que vão estar ali. O projeto de arquitetura é dividido em 4 diferentes fases. O levantamento é a primeira fase. A gente vai até o local, fazer o briefing com o cliente e coletar todas as informações necessárias para a gente desenvolver o projeto. A gente conversa com ele para saber todos os desejos, às vezes os problemas que já existem no espaço, ou todo aquele sonho, tudo que a gente vai colocar em uma determinada construção. Se for uma reforma, a gente vai até o local e faz a medição completa, não só do espaço, a gente mede pontos elétricos, iluminação, os mobiliários, às vezes quando a pessoa quer utilizar os próprios móveis, a gente também faz essa medição. A gente observa a insolação do local, tira foto de tudo, porque tudo isso é muito importante na hora do desenvolvimento do projeto. Em alguns casos, a gente precisa pegar algumas informações que não dependem só da gente. Algumas documentações, por exemplo, em caso de reforma, apartamentos mais antigos, a gente precisa resgatar o projeto estrutural, projeto hidráulico e elétrico, para entender melhor a história daquele apartamento ou daquela casa. No caso de uma construção do zero, a gente precisa muito do levantamento topográfico, a gente precisa entender aquele terreno que a gente vai construir. O anteprojeto é a segunda fase. É quando a gente vai fazer a concepção do projeto. A gente vai mostrar as primeiras ideias. Muitas vezes a gente divide em algumas reuniões, em algumas pequenas etapas para apresentar melhor para os clientes. A gente mostra nessa primeira fase as plantas, as soluções de layout, a volumetria e depois a gente mostra o modelo 3D mais avançado, com todos os detalhes. E aí vai dependendo de cada projeto, mas a maioria deles a gente consegue colocar tudo que vai ser instalado, tudo que vai ser construído, quais serão os materiais que a gente vai utilizar nessa reforma ou nessa construção, para ficar muito claro para o cliente conseguir visualizar mesmo como ficará a sua casa, a sua reforma, o seu apartamento. A gente também consegue mostrar a orientação da edificação, como ela está se comportando em relação ao clima do local e quais são as soluções térmicas e acústicas que a gente vai apresentar. Depois de apresentar o anteprojeto, a gente faz as revisões. É aquele momento que a gente vai consertar, que a gente vai adaptar o projeto em relação às expectativas do nosso cliente. E aí a gente faz algumas modificações até chegar no modelo ideal. A terceira fase é a fase do projeto legal. Nem todos os projetos necessitam dessa fase, vai depender de cada caso.
Essa parte do projeto legal nem sempre significa que a gente vai só fazer a aprovação na prefeitura da cidade. A maioria das vezes, sim. Mas existem algumas outras aprovações, por exemplo, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, Patrimônio, Meio Ambiente, são alguns outros órgãos que às vezes a gente vai precisar fazer esse tipo de aprovação. Se não houver necessidade de aprovação, a gente pula do anteprojeto direto para o projeto executivo. O projeto executivo é a última fase de projeto. É quando a gente vai fazer a representação final. A gente vai colocar os desenhos técnicos e todas as definições, tudo que foi decidido durante o anteprojeto, no papel. E esse papel vai para a obra, vai para a marcenaria, vai para a marmoraria, ela vai para todos os fornecedores que serão precisos e tem todas as informações necessárias para a obra. Nessa etapa, o ideal é que não tenha mais revisão. A partir desse momento, são as informações definitivas. Mas já aconteceu em um momento ou outro da gente precisar revisar essa etapa. E geralmente a gente cobra a parte por isso, porque essas determinações deveriam ter sido feitas antes. E aí se torna um retrabalho. E quando tem muitos fornecedores envolvidos, pode ser retrabalho para todo mundo, não só para a gente do projeto. A cada etapa dessa, a gente tem um prazo de desenvolvimento. A primeira etapa, que é o levantamento, a gente costuma fazer na data de assinatura do contrato ou até em 5 dias úteis. E dependendo também do caso, se for uma reforma muito grande, a gente demora uns 2 dias para fazer esse levantamento, para não ficar muito cansativo e não ter problema com não dar margem para erro. O anteprojeto demora de 15 a 25 dias úteis. É uma margem, tá, gente? Só para vocês terem uma noção, isso pode variar de acordo com o projeto. Logo depois, a próxima etapa, que é o projeto legal, se for o caso, né, de construção. Também demora mais ou menos isso, na verdade de 20 a 25 dias úteis. Depois o projeto executivo também é esse prazo, 20 a 25 dias úteis. Lembrando que podem haver revisões, o que atrasa um pouco esse processo. Então vai ser muito de caso a caso. Mas só para ter uma noção, uma média, para fazer um projeto de reforma, por exemplo, é de 2 meses e meio a 3 meses para ficar com um projeto fechadinho, pronto para executar. Somos ótimas arquitetas, muito competentes e muito sérias. Agora sobre preços. Tchan, tchan, tchan. Um projeto de arquitetura não tem um preço fixo. Igual eu falei antes, a gente cobra por hora prevista que a gente vai trabalhar naquele projeto. Então, vai variar muito esse preço, dependendo da escala, da complexidade desse projeto. É claro que uma reforma de uma cozinha não vai ser nem perto do valor de um preço de uma construção do zero de uma casa. Então, a gente resolveu apresentar para vocês 3 casos, então, vamos dizer assim, 3 escalas de projeto e a gente vai colocar uma média de preços para eles, para vocês conseguirem ter uma ideia. O primeiro exemplo que eu vou dar é de uma casa para ser construída do zero, de 3 a 4 quartos. O preço desse projeto aqui dentro do escritório, lembrando que é para projetos em Belo Horizonte, ficaria entre 20 a 25 mil reais. Nossa, mas é isso tudo que custa um projeto? O segundo exemplo é de uma reforma de um apartamento. Vamos considerar uma reforma completa. De um apartamento também, de 3 a 4 quartos, um casal comprou e quer reformar tudo. Como o projeto de reforma pode variar mais ainda, a gente colocou uma margem maior para ele. Então o preço varia entre 10 a 20 mil reais. Sim, é isso mesmo, nosso projeto tem muito valor. Terceiro exemplo vai ser de uma reforma menor, de 2 cômodos. Por exemplo, uma sala para ser integrada com uma cozinha. Ou então uma suíte do casal que tem um banheiro. O preço desse tipo de projeto varia entre 5 e 10 mil reais. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os outros serviços que a gente oferece aqui no escritório. Durante o desenvolvimento do projeto executivo, a gente precisa orçar vários serviços. Vidraçaria, marcenaria, marmoraria, mão de obra, todos os serviços e produtos que serão necessários para aquele projeto. Como a gente já tem domínio sobre o projeto, fica muito mais fácil esse diálogo diretamente com esse fornecedor, muito mais fácil do que com o cliente. A gente consegue mandar os desenhos diretamente para ele. Se precisar fazer alguma adaptação ou se houver alguma dúvida, fica muito mais fácil para a gente solucionar. Nós indicamos alguns parceiros que a gente tem confiança no trabalho e mantemos esse diálogo, cobrando os prazos, conferindo para evitar qualquer tipo de erro no futuro e no final enviamos mais de uma opção de orçamento para o cliente. Outro serviço que a gente presta aqui no escritório é o acompanhamento a lojas.
de mobiliário, de iluminação, revestimentos, decoração. A gente vai com os clientes até esses locais, escolhe os objetos mais adequados e sempre procuramos também indicar as lojas, os parceiros que têm um compromisso com o cliente, que têm um bom atendimento, uma preocupação com cada projeto, com cada cliente, que é a forma como a gente gosta de trabalhar também. A gente vai acompanhar o cliente a essas lojas no momento mais adequado, isso vai depender muito do tipo de projeto. E tem que ter todo um planejamento, porque como cada loja tem um prazo de entrega diferente, a gente tem que ter essa preocupação para dar tempo de tudo sair como planejado. Aqui no escritório a gente também faz o plano de reforma. O plano de reformas é um documento obrigatório para quem quer reformar um apartamento, que seja num condomínio. Esse documento é muito importante para o proprietário, porque ele se resguarda quanto à responsabilidade das alterações que ele está fazendo naquele imóvel, para poder facilitar as intervenções futuras também. Existe uma norma, que é a NBR 16280, que exige a apresentação desse documento pelos proprietários ao condomínio. Então, o que a gente faz? A gente elabora um documento que vai ser apresentado para o síndico. A gente vai apresentar o projeto indicando quais são as alterações que a gente está fazendo naquele apartamento. Assim como o cronograma de obra, quem são os responsáveis pela execução daquela obra, todos os profissionais que vão estar ali naquele período, quando vai ser o início e o final, enfim, toda a logística da obra, a gente apresenta para o síndico e ele passa por um processo de aprovação. Esse processo demora de acordo com cada condomínio, pode ser 1 dia, 2 dias, 1 semana, e aí assim que for aprovado, a obra pode começar. Um serviço de extrema importância é a assistência à execução da obra. É a nossa presença assim que a obra comece e durante toda a sua execução. É muito importante que o arquiteto, nesse caso, que a gente, faça essas visitas. Existem muitas surpresas durante a obra e a gente precisa acompanhar de perto, principalmente quando é reforma. Mas quando é construção do zero, também é muito importante para garantir que o projeto será executado exatamente como a gente planejou. Nós realizamos visitas regulares durante a obra, principalmente naqueles momentos mais importantes para a gente conseguir orientar os profissionais que vão executar. Por exemplo, na marcação de alvenaria, conferência de elétrica, definição de paginação de piso ou de parede, medições em geral, marmoraria, marcenaria. Em todas essas etapas é muito importante a nossa presença. A gente também faz a produção de ambientes. A gente faz para ajudar o cliente a decorar um espaço. Pode ser projeto nosso ou não, isso independe. A gente vai até a casa do cliente, dá uma olhada nas coisas que ele já tem que aproveitar, tira foto de tudo e aí faz a indicação de lojas mais adequadas para aquele espaço. A gente seleciona nas lojas parceiras objetos que a gente acha que tem a ver com o projeto, leva até a casa do cliente, faz a montagem, testes, o que a gente não achar que fica legal a gente leva, o que a gente achar que ficou bom a gente deixa lá por um dia, para o cliente dar uma namorada, ver o que ele gosta, o que ele gostar, ele fecha diretamente com a loja, o que ele não gostar, a gente leva de volta. E agora sobre a consultoria. A gente presta serviço da consultoria online, que é para os clientes que residem fora de Belo Horizonte, ou também para aqueles que moram aqui, só que querem ajudas muito pontuais. O cliente manda pra gente por e-mail a necessidade dele. Ele pode mandar fotos, pode mandar medidas, de repente até uma plantinha que ele vai fazer ali à mão, explicando o que ele está precisando. Com essas informações, a gente vai levantar ali o valor da consultoria para mandar para o cliente e ele aprovando, a gente desenvolve ela. A consultoria online é um serviço express, vamos dizer assim. A gente pede em torno de 5 dias úteis para poder entregar o material de volta para o cliente. Esse material vai depender muito de cada necessidade. De repente, o cliente só está querendo uma ajuda para determinar a posição de uma mesa dele na sala. Ou ele está querendo, de fato, uma informação técnica sobre alguma coisa que ele quer fazer na reforma ali do apartamento dele. Então, para cada necessidade, um material diferente. E vale dizer também que quando o cliente manda essa solicitação via e-mail, a gente vai analisar se de fato o que ele precisa é a consultoria ou se para aquele caso mais indicado vai ser o desenvolvimento de um projeto. Por último, a gente tem a opção de fazer vistorias em imóveis. Esse serviço é para quando o cliente tem a necessidade de uma opinião de um profissional ao comprar um novo imóvel. Pode ser um apartamento ou uma sala comercial e precisa de um conselho, precisa da visão de um profissional para saber se suas demandas vão ser atendidas naquele espaço.
a gente consegue visualizar melhor, ver alguns problemas ou ver algumas soluções antes de começar um projeto futuro ou antes da compra do imóvel. É um serviço indicado também para quem compra imóvel na planta. E quando chega a hora da vistoria final com a construtora, a gente faz esse acompanhamento para saber se tudo foi entregue como combinado e se tudo está funcionando perfeitamente. A gente faz coisa demais, né, gente? Se ficar alguma dúvida aí do preço desses últimos serviços, corre lá no nosso site que tem todas as informações. Bom, a gente apresentou aqui para vocês os serviços de arquitetura que a gente desenvolve aqui no escritório. É importante lembrar que para desenvolver uma obra, seja ela de reforma ou de construção, vão ser necessários outros projetos também. Estrutural, climatização, automação, entre outros. E por isso é muito importante passar para o cliente esse planejamento antes da obra, de contratação desses outros serviços também. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse planejamento antes da obra e que a gente faça um vídeo sobre isso, comenta aqui embaixo. Podem dar sugestões também para os vídeos desse ano. A gente quer trazer muito conteúdo legal para vocês. Acompanhem!